Olá, tudo bem? Então vamos entender como executar migração aqui nesse panorama inicial. Então vamos aqui no terminal, eu vou fazer aqui um PHP Artisan, tá? Então se eu posso executar, eu vou ter um comando para isso no Artisan, tá bom? Lembrando que a intenção do Artisan é facilitar a nossa vida como criadores de projetos com Laravel, tá bom? Então aqui ó, você vai procurar pelo comando ou grupo de comandos migrate, tá certo? E aí o que nos interessa no momento, inicialmente, é o próprio comando migrate, você vai entender já já, e o comando migrate install. Então nesse momento aqui nós vamos primeiramente executar o migrate install, e aí eu vou te explicar todos os pormenores de execução desse comando, tá bom? Então vamos aqui, vou limpar minha tela. Eu vou fazer aqui, ó, php artisan migrate install, tá bom? E aí você vai ver o resultado aqui. O que, que ele diz aqui para mim? Ele diz que a tabela de migração foi criada com sucesso. O que, que isso implica, tá? Eu vou entrar aqui, eu vou abrir aqui um gerenciador que eu uso bastante, que é o Sequel Pro aqui no meu Mac, mas você pode usar o que você está acostumado, tá? Para gerenciar aí o seu banco, ver a tabela, ver inclusive a tabela que a gente acabou de criar, só de executar esse comando migrate install, tá bom? Então vamos aqui para mim poder te explicar o que, que foi gerado na base, tá? Com esse comando. Então, se você perceber aqui, eu estou na base meus eventos que a gente criou, tá? E aqui já tem uma tabela chamada migrations. Essa tabela migrations, ela foi criada no momento que eu executei aquele comando migrate install, tá certo? Então, o que que isso implica? Se você perceber, vamos voltar aqui no projeto, a gente tem vários arquivos e eu posso criar novos arquivos à medida que o projeto for crescendo, tá bom? E uma forma de saber, do Laravel saber, no caso, quais arquivos de migração já foram executados, é justamente ele registrar os arquivos que foram executados nessa tabela migrations. E essa tabela migrations que está criada aqui, ela pode ser criada com esse comando migrate install, certo? Então, o Laravel, toda vez que ele executar um grupo de arquivos de migração na base, ele vai registrar um ID, o nome do arquivo executado e o lote em que esse arquivo foi executado. Com calma, mais uma vez, no próximo módulo, nós vamos nos aprofundar melhor nisso, do porquê que esse lote é importante e assim por diante. Mas, se você tem essa dúvida, saiba que quando o Laravel executa um certo grupo de arquivos, ele registra esses arquivos executados de migração na base nessa tabela migrations, e aí no próximo executar de migração, ele já não executa os arquivos que foram previamente executados, até para não dar erro, conflitos e etc. Ele sempre vai executar arquivos novos que ainda não estão registrados nessa tabela migrations, tá bom? E aí, se eu quiser rodar as migrações aqui existentes no projeto de cara, eu posso rodar um PHP artisan migrate, tá bom? Você não é obrigado a rodar esse comando de cara, tá bom? O comando para rodar as migrações do projeto vai ser sempre esse cara aqui, php artisan migrate. Se aquela tabela migrations não existir, quando você roda o primeiro migrate, ele acaba criando. A minha intenção de te mostrar o migrate install é justamente te explicar o porquê da tabela migrations, mas você não é obrigado a executar antes do migrate o migrate install, tá bom? Mas o comando para rodar as migrações existentes no projeto, independente se são os que vêm e os que você vai adicionar no futuro, vai ser sempre esse comando, php artisan migrate, como a gente vai bater na tecla durante todo o curso. Eu vou dar um enter aqui. E aí você vai ver que ele migrou exatamente o arquivo create users table, tudo na ordem, tá bom? Pelo timestamp do arquivo, tá? Então, create users table, create password resets e o create failed jobs table, tá certo? Então, tudo isso aqui foi executado. Voltando aqui, o comando up de cada uma dessas migrations foi executado e as tabelas e as suas definições foram criadas na base. Então, se eu vier aqui na minha base, onde eu estava te mostrando, e atualizar a estrutura, você vai perceber que eu tenho agora mais tabelas do que a tabela migrations. E a tabela migrations em si contém alguns dados, que é justamente o que eu comentei contigo. Ela registrou para a gente os arquivos que foram executados no momento que eu rodei o PHP artisan migrate. Inclusive, o lote recebido para essa execução foi o lote 1 para todos esses arquivos. Então, se você vier em user, né, na tabela users, vai ter exatamente as definições que a gente viu ali
no arquivo de migração. Se você vier na estrutura também dessa tabela, você vai ver todas as configurações tal qual a gente viu ali registrada nas migrations, como por exemplo o remember token com o allow null, por exemplo, que está lá representado pelo método newLabel, tá certo? E isso aí vale para as outras tabelas que foram criadas agora nessa execução, tá bom? Então as migrações elas servem para facilitar a tua vida nesse aspecto, tá certo? Você percebeu que o trabalho que eu tive mesmo aqui nesse momento foi só ter criado o banco, porque de bate pronto com o comando, no caso 2, mas eu nem precisaria ter executado esse primeiro aqui, vamos dizer com o comando só, eu já teria as minhas tabelas inicialmente no ponto para serem trabalhadas, com o comando apenas, tá bom? Então isso aqui é uma primeira pincelada nas migrações e você já percebe a facilidade que é você executar isso na base de dados. Tá bom? É claro que se você tiver qualquer problema nessa execução, não deixe de utilizar os fóruns da plataforma para resolução de dúvidas. Então, vamos para a próxima aula para a gente poder criar a nossa primeira migração e entender um pouco mais desse cenário. Vamos lá, até a próxima aula, até mais.